Boa noite, pessoal. Então, dando sequência à segunda parte da aula que fala sobre os números do cooperativismo, nós estamos dando sequência e eu separei então alguns ramos do cooperativismo, onde nesses ramos que, digamos assim, mais estão em torno da realidade de um agrônomo, a gente vai estar falando especificamente dos números destes ramos. Tudo que nos últimos anos vem tendo como evolução nesses ramos específicos. Eu resolvi separar e destacar somente alguns, porque senão a aula ia ficar muito maçante, ia ter muitos dados e a gente sabe que com aula com bastante números e dados a gente não pode se expandir muito, né? Até porque como vai fazer essa aula e aulas anteriores vão fazer parte da avaliação 360, a gente tem que dar uma peneirada e se deter em alguns ramos que vão realmente estar à volta de um agrônomo. Não que os outros não sejam importantes, são importantes no desenvolvimento econômico, social, mas, digamos assim, esses ramos que eu vou estar falando são os que a gente consegue ter mais acesso no mercado de trabalho quando a gente fala de um engenheiro agrônomo. Beleza, galera? Vamos dar sequência, então, vou aqui abrir os slides. E esta segunda parte da aula nada mais é do que a especificidade do que a gente falou num amplo, num geral da primeira aula, da primeira parte da aula. Primeira parte da aula nós falamos sobre o número geral e agora a gente vai se deter nos ramos específicos. Beleza, então nada mais justo do que começar com o ramo agropecuário, que é o ramo que mais tem a ver na vida de um engenheiro agrônomo. Aqui que vai se concentrar a maior parte de prestação de serviço de trabalho de um engenheiro agrônomo. Então, o ramo agropecuário, ele se destina essencialmente em prover fomento relacionado à atividade agropecuária, extrativista, agroindustrial, agrícola ou pesqueira. Isso aí a gente vem conversando muito também nas primeiras aulas, né? E a gente vai dar uma pincelada para falar depois dos números, né? Então são formados por diversos atores do agronegócio, como produtores agrícolas, pescadores, pecuaristas, extrativistas. E os modelos de negócio presentes em diversas cadeias produtivas, né? Como, por exemplo, a produção de grãos, oleaginosas, fibras, carnes, lácteos, entre outros. E são responsáveis pelo fomento, fornecimento dos insumos, classificação, armazenagem, processamento e comercialização dos produtos que os associados conseguem produzir, gerando então uma economia de uma escala muito macro no agronegócio, né? Com processos de compra-venda, agregação de valor e uma atuação que vai competir mais no mercado, que tenha mais concorrência, uma concorrência melhor e mais justa. E também se destaca então pela prestação de serviço de assistência técnica e transferência e fomento das tecnologias aos seus cooperados. Falando então especificamente sobre os números, no ano de 2010 eram 1.548 cooperativas no Brasil. Em 2014 praticamente se manteve, estagnou, teve uma pequena redução e para 2018 teve um salto de 1.000 para 1.613. Do número de cooperados, então, foi de 942 mil para 993 mil em 2014 e 1 milhão no ano de 2018. Uma pequena evolução, mas significativa, porque chegou no marco de 1 milhão de associados.
E a evolução, então, no número de empregos, de empregados relacionados a uma cooperativa, que aí pode ser muito bem a inserção, e com certeza é a inserção de vários engenheiros agrônomos, ok? Quando que no ano de 2010 foi 146 mil, passando em 2014 para 180 mil, e no ano de 2018 uma agregação chegando a 209 mil postos de trabalho na cooperativa do ramo agropecuário. Então aqui, pessoal, se detém por regiões e por estado, né? Onde eu vou estar procurando a região do Rio Grande do Sul para se deter e falar um pouco mais. Aqui, então, nós podemos ver que em 2017 eram 130 cooperativas e em 2018 teve uma redução de 128 cooperativas. Teve uma redução no número de cooperados também, uma pequena redução, porém, de 2017 para 2018 houve um salto de quase 10% na geração de emprego nas cooperativas. Qual é que é a conclusão que se tira disso? Que as cooperativas que foram desligadas, elas não estavam agregando em renda e em geração de emprego, muito provavelmente. Ou seja, alguns dos tristes casos que existem no Brasil afora aí de cooperativas que vão ao longo do tempo se negativando, acabam quebrando e se desligando do setor, do ramo que elas fazem parte, né? Em função de não estarem mais desenvolvendo seu papel econômico e também social. Mas como um todo, a gente pode perceber que teve uma agregação positiva na geração de empregos. Então, para dar mais uma pincelada no ramo agropecuário, então, podem atuar nas diferentes operações, né, que é fornecimento de insumos, onde existem diversos players, inclusive grandes trades, né. A gente pode dar alguns exemplos aí, como a Cevale, Coamo, enfim, que tem a Cevale, por exemplo, está atuando diretamente no mercado do Rio Grande do Sul. Recepção e classificação da produção, né, que nada mais é recebimento de grãos e produtos, enfim. Algumas agroindústrias, então, não precisa ser necessariamente grãos, mas algumas agroindústrias classificando e melhorando produtos artesanais ou não, como, por exemplo, recebimento da mandioca para a fabricação de sagu, por exemplo. Nada mais é do que uma recepção e classificação e transformação do produto agroindustrializado. Que daí é o que, no caso, que a gente vai passar em seguida a falar da industrialização do produto. Né? Uma coisa está interligada à outra. A comercialização de insumos e produtos, enfim, insumos fertilizantes para a formação de uma lavoura, ela faz esse papel, e também assistência técnica e extensão rural, que realiza então a prestação de serviços, onde a gente está muito inserido nessa questão aí, dos engenheiros agrônomos para a prestação desse tipo de serviço. Ok? Dando sequência, o número então das cooperativas e associados, ela apresentou uma modesta alteração nos últimos anos, né? Que foi o que eu falei ali na mudança dos números dos cooperados e do número de cooperativas. Porém, ele teve um incremento muito grande na geração de emprego, praticamente 45% nos últimos anos.
resultando fortes investimentos na capacidade agroindustrial de transformação de produtos das cooperativas. E o gasto total com funcionários chegou em 2018 a uma marca positiva de 4,56 bilhões de reais. Resumidamente, são salários entrando em diferentes famílias brasileiras através do ramo agropecuário. Isso é o mais importante que tem que se levar desse slide. Então são mais de 9,6 bilhões em tributos e despesas com o pessoal, onde ele é dividido praticamente meio a meio com pessoas, 47% desses tributos é com pessoas, e 53% são tributos através de vendas e prestação de serviços, né? Que aí vai entrar ICMS, PIS, COFINS, o IPI, né? Esses tipos de tributos que vão gerar em torno aí de 5 bilhões e o restante 4,5 bilhões é através de gerações de empregos. Ok, pessoal? Então, para finalizar, para dar sequência aos números do ramo agropecuário nas cooperativas, falando os indicadores de desempenho, então, um ativo total de 114 bilhões de reais, onde o imobilizado que vai ficar na questão daquelas cotas capitais, como eu havia comentado na primeira parte da aula, né, vai girar em torno de 31 bilhões e o patrimônio líquido em torno de 40 bilhões de reais. Então, o capital social 8,8 bilhões, as sobras dos exercícios, que é a divisão entre os cooperados a cada final de ano, gira em torno de 3,1 bilhões, e os ingressos, então, são 167 bilhões de reais. Então, através do esforço contínuo, né, que teve nesse ramo, em termos de gestão e governança, né, as cooperativas agropecuárias realmente elas têm papel de líderes no mercado, quando o mercado brasileiro, quando a gente vai fazer uma relação com empresas normais desse setor. A gente pode ver que as cooperativas elas estão tendo um papel muito atuante e de liderança no mercado, com certeza. Exemplo disso, então, a gente pode ver nessa tabela aí a participação das cooperativas líderes nos segmentos agropecuários. Então, pessoal, dando sequência aí aos slides, aqui a questão da liderança das cooperativas do ramo agropecuário. Então, esse slide ele explica o que ele significa. De toda a cadeia produtiva dessas culturas, existe uma liderança, e essa liderança ela é uma empresa cooperativista, e ela tem essas participações que está destacado na tabela. Ou seja, na cadeia produtiva do amendoim existe
uma cooperativa. A gente pode depois até ficar a dica, pesquisar quais que são essas cooperativas, né? Na cadeia, por exemplo, do amendoim, existe uma cooperativa que é líder dessa cadeia, e a participação dela é de 17,6% de um total de 511 mil toneladas comercializadas. Então é nesse sentido, né? Falando então de toda do soja, por exemplo, é uma cooperativa que lidera esse mercado. Ela tem uma participação de toda a cadeia produtiva do soja de 13,8%, ou seja, de 116 milhões de toneladas comercializadas no Brasil inteiro. Então vai nesse sentido. Então vocês podem ter uma noção do que é o ramo cooperativista no setor agropecuário. O soja, que é a oleaginosa que mais importância tem no Brasil, que asseguradamente é a cultura que mais gera frutos em termos comerciais para o Brasil, em termos de exportações. É uma empresa do ramo cooperativo, uma cooperativa que é líder no mercado dessa cadeia produtiva. Então, para ver a importância desse ramo para as cooperativas e para o Brasil como um todo, né, pessoal? Então, alguns dados complementares, né? A questão do crédito rural, né? Graças a muitos esforços da organização cooperativista no Brasil, né? Houve toda uma arquitetura de financiamento rural em diversas modalidades agropecuárias, né? Dentre as quais está o custeio, comercialização, industrialização, investimento para o desenvolvimento no agro e para o agro e, consequentemente, seus cooperados. Então, devido a toda essa evolução, né, no sistema de crédito rural para as cooperativas e para os cooperados, o ramo agropecuário em 2018 ele somou mais de 23 bilhões de reais. Então, aqui então é um dado muito legal, eu particularmente acho muito legal, que eles conseguiram separar o que do crédito rural era cada coisa, digamos assim. Então, investimento, compra do maquinário, uma irrigação, algo nesse sentido, né? 5%, comercialização 25%, custeio, grande parte, quando o produtor rural vai lá no banco, seja ele banco normal ou uma cooperativa de crédito para financiar a sua lavoura, né? É o que toma mais parte, 41%, e industrialização, ou seja, a agroindustrialização do produto, né? Através de cooperativas agroindustriais, né? Também uma parte muito interessante, era um dado que eu não sabia, ela toma 29% do crédito rural, que é destinado a cooperados e cooperativas. Então, pessoal, finalizando a questão do ramo agropecuário e os seus números, né? Para os próximos anos, o que a OSB destaca como mais importante? Prioriza então a busca constante de um ambiente favorável das cooperativas agropecuárias do ponto de vista jurídico, tributário e regulatório para fortalecer então o ramo agropecuário perante a sociedade, que consequentemente vai ter um destaque maior nos formadores de opiniões, nos tomadores de decisões, na imprensa, e principalmente no setor político em si, que
vai estar cada vez mais dando ênfase e importância para tais modelos de negócios. Como vocês podem ver na primeira parte da aula, existe ainda uma grande parte do sistema político em si que põe bastante asteriscos nesses modelos de negócio, e eles acham que é um desafio mostrar o seu valor para esse tipo de tomadores de decisão no cenário brasileiro, né? Dar mais credibilidade do ramo agropecuário aos parlamentaristas. É um desafio que eles têm. Particularmente, no meu ponto de vista, não deveria ser um desafio, já deveria estar tomado pelos políticos a decisão que países com o agro em foco, com certeza, só se consolida cada vez mais perante o mundo com cooperativas também de sucesso. Esse sistema de negócio não tem que ser só esse, né? Absolutamente não tem que ser só esse, mas eles devem fazer parte dos modelos de negócio para a livre escolha de quem quiser adotá-lo. Ok, pessoal? Os principais eixos a serem trabalhados pelo ramo de forma global são ainda acessos às linhas de crédito e linhas de financiamento. Isso é financiamento público para as cooperativas, né, seguro rural, a garantia de renda ao produtor rural e a regularidade de abastecimento, o acesso a mercados, infraestrutura e logística, muito importante aí, questão logística, e a participação das cooperativas nas contratações públicas, né. Tirando essa parte da participação das cooperativas nas contratações públicas, o resto é no agro como um todo, é um desafio do agro como um todo, né. Ter mais segurança na produção caso dê uma intempérie, né? O produtor hoje ele não tem essa segurança de poder ter uma renda mesmo que tenha alguma estiagem ou alguma geada, dando um exemplo mais claro, né? Ele não tem essa segurança ainda, e um maior acesso e acesso mais facilitado a créditos e linhas de financiamento, isso eu acredito que está num caminho mais avançado, mas tem muita coisa para melhorar, né? E isso é um anseio, é um desafio do agro como um todo, né? E aí, por fim, então, a infraestrutura e a logística, nem se fala aí, nossas produções, elas têm um gargalo muito grande, mas muito grande. Eu acredito que o maior problema do agronegócio brasileiro hoje é a questão do transporte e logística dos nossos produtos, que encarece muito, onera muito o nosso custo de produção. E daí, por último, né, que daí é uma questão mais particular das cooperativas, né, é a participação delas nas contratações públicas. Este último, então, com forte priorização do sistema da OCB, que desenvolveu em 2018 uma importante ferramenta para facilitar a participação de cooperativas em compras públicas. Esse é um asterisco aí que pode ser mais aprofundado em futuras discussões, futuras aulas, enfim. Ok? Partindo para um outro importante ramo das cooperativas, que é o ramo de crédito. Então, falando do ramo de crédito, né? Falamos bastante dele em outras aulas. Ele é composto por 2 bancos cooperativos, 5 federações, sendo 2 de crédito, 34 cooperativas centrais e 927 cooperativas singulares. Então, podem realizar praticamente todas as operações do que uma instituição financeira comum realiza, né?
na quais assume exposição vendida ou comprada em ouro, moeda estrangeira, em operações sujeitas à variação cambial e outras. Ou seja, o que um banco faz, uma cooperativa do ramo de crédito pode assim fazer também. São no total 909 cooperativas no Brasil, 9,8 milhões de cooperados, um valor de pessoas bem alto, né? E um total de 67 mil empregos. Em 594 municípios, as cooperativas de crédito são as únicas instituições financeiras que possuem sede ou posto de atendimento presentes. Então, aqui uma coisa muito importante nesse slide é a difusão que uma cooperativa de crédito tem, onde muitas vezes não existe agência de bancos, né, comuns, existe uma cooperativa de crédito para oferecer os seus serviços. E essa difusão aí é muito importante para a sociedade como um todo no Brasil. Então, a evolução do número de cooperativas, né, em 2010 era 1064, 2014 diminuiu para 980, em 2018 foi para 909, que não significa que isso seja uma coisa ruim. Às vezes a diminuição de cooperativas elas servem para estreitar melhor a qualidade do serviço prestado, né? O que acontece numa competição de mercado normal. Os ruins vão naturalmente tendo que dar espaço para os bons, né? Na evolução de empregos, né? Houve um decréscimo de 2010 para 2014, mas consideravelmente 2018 aumentou. E a evolução do número dos cooperados a cada ano vem crescendo. O ano 2010 era 4 milhões, 2014 passou para 6,9 milhões e hoje temos um total de quase 10 milhões de pessoas utilizando e usufruindo dos serviços dessas cooperativas. Então aqui a gente pode ver a variação de 2017 para 2018 no Rio Grande do Sul, onde o número passou de 84 para 86, um acréscimo de 2,4%. Os cooperados também houve uma leve subida, 0,4%, e na geração de empregos houve uma considerável subida de 11,4%, onde em 2017 era 9.619 e em 2018 passou para 10.719 empregos. Aqui é um resumo, não vou me deter muito nesse slide, tá? Slide um pouco pesado, onde falou praticamente a mesma coisa que eu falei nos slides anteriores, de forma de texto resumida, né? Onde teve uma evolução do número de cooperados e número de geração de empregos. Então, os indicadores de desempenho, o ativo total é de 190 bilhões, ativo imobilizado 2,9 bilhões e o patrimônio líquido de 41,1 bilhões. Quando comparados aos agentes privados do mercado, a bancos, no caso, as cooperativas de crédito possuem tarifas médias menores em 42 dos 50 serviços financeiros. Uma merchandising, uma propaganda, teria que pesquisar mais a fundo, ver se realmente acontece isso. Porém, é um dado que eles trouxeram como se fosse verdade, possivelmente né? Muito porque talvez eles sejam favoráveis na questão de taxação de impostos para governo, podem repassar isso aos seus associados.
Então, alguns dados complementares. Aqui uma evolução dos associados pessoa física e um dado muito válido é a evolução dos associados pessoa jurídica. Muitas empresas vêm adotando as cooperativas de crédito para fomentar, desenvolver os seus negócios, né? E aqui um outro dado muito interessante é a porcentagem dividida no volume total de depósitos nessas cooperativas, onde 18% são depósitos à vista, 12% do montante que existe nas cooperativas de crédito são poupança e a grande maioria se resume a depósitos a prazo, no volume total de depósitos no ano de 2018. Beleza, pessoal? Aqui eu estava dando uma olhada que me chamou bastante a atenção e que eu já tinha destacado no início, e por isso que eu falei, né, foi a questão da evolução da pessoa jurídica, né? Muitas empresas aí estão adotando ter contas, né, nas cooperativas de crédito, o que mostra a credibilidade que tem esse ramo de negócio. Então, os desafios e oportunidades é estar cada vez mais presente na participação dos negócios do sistema de crédito como um todo, firmando a sua posição perante o Banco Central, né? Se consolidando, então, como um pilar no termo de inclusão que aqui eles comentam então e reforçam ainda mais o seu papel de inclusão de agente de inclusão financeira, levando serviços e produtos a todas as partes do Brasil, seja elas quanto longe forem, para estar desenvolvendo o seu papel no movimento cooperativista, que é a questão da igualdade, seja ela então econômica ou social, que é o que eles batem bastante na tecla, que levam seus produtos e bens para qualquer região do Brasil, e que não deixa de ser verdade que é um dos pilares da questão do cooperativismo, né? Então aqui eles falam que um projeto para 2020 é a implementação do chamado Open Banking, que é um modelo que promete mudar a forma de atuação como um todo no mercado financeiro, né? Seus agentes e consumidores, incluindo aqui também os cooperados, com o Open Banking em funcionamento, todos os agentes do mercado poderão ter acesso, se autorizados assim forem, os dados de transações dos consumidores e cooperados de serviços financeiros, que é uma questão de transparência, né, no sistema financeiro como um todo. Fica uma dica aí, então, se aprofundar mais nessa questão aí, dessa sigla em inglês aí, o que significa o Open Banking. Ok, pessoal? Dando sequência aí a mais um ramo cooperativista que vamos estar falando sobre seus números.
que é o ramo do trabalho. Certo, galera? Então, as cooperativas de trabalho elas surgiram como resposta à crise de desemprego em inúmeros países. Elas promovem a formação de diversas ocupações, garantindo a dignidade dos cooperados, ou seja, uma forma de dar mais credibilidade na questão dos autônomos, ok? E muito também na questão de que os anos início dos anos 90 e praticamente os anos 2000 existiu muita questão de processos trabalhistas, né? Processos milionários, inclusive trabalhistas, muitos advogados se especializando na questão do direito do trabalho, e estava ocorrendo, ainda ocorre, mas cada ano gradativamente menos, a questão dos processos trabalhistas, e as empresas elas estavam, eu não digo a palavra receio, mas elas estavam buscando alternativas para fugir de possíveis processos trabalhistas. E as cooperativas de trabalho elas foram um viés muito interessante nessa questão, pois você poderia prestar um serviço a uma determinada empresa sem ter o vínculo empregatício. E isso, de certa maneira, tem os seus pontos negativos, mas existia esse ponto muito positivo, onde as empresas poderiam estar usufruindo desses trabalhos, desses serviços, sem ter esse vínculo e trabalhando mais tranquilamente, sem precisar, como que eu vou encontrar a palavra correta, sem precisar ter mais tranquilidade na questão de estar evitando um possível futuro processo trabalhista. Foi onde muitas cooperativas de trabalho ganharam espaços no mercado de trabalho em si. Então, atualmente, esse ramo ele congrega 925 cooperativas, com o principal objetivo de gerar oportunidade de trabalho para praticamente 200 mil profissionais nas mais diferentes áreas e ainda gerar, através dessas cooperativas, em torno de 5 mil empregos. O cooperativismo de trabalho ele abrange bastante áreas. Tem um probleminha ali que não foi dado os espaços, né, nas palavras, já que os cooperados eles podem atuar em diversas atividades, né, no exercício da elaboração dos trabalhos ou profissionais com um proveito em comum. De acordo com a definição desta lei, então, 12.690 do ano de 2012, essa legislação vem valorizar as cooperativas legitimamente respaldadas, criadas por iniciativa própria de trabalhadores, e combater o preconceito de que cooperativismo de trabalho é sinônimo de precarização dos direitos trabalhistas e de mão de obra barata. Então foi o que eu mencionei ali. Existia então um ponto positivo disso, mas contrapartida obteve muito no início, né? Muita questão de apontamento, né? Quando alguma coisa dá certo, existe geralmente pessoas para apontar o dedo e falar das coisas não tão boas disso, que estava gerando precarização nos direitos trabalhistas. Esse dedo apontado, entre aspas, digamos assim, veio muito de questões sindicalistas, né, e de alguns partidos que, na sua essência, defendiam trabalhadores, né. Mas com o passar dos tempos, eu acredito que isso aí foi melhorando e esse preconceito foi
foi sendo extinguido cada vez mais, digamos assim. Então, a evolução do número de cooperativas era em 2010, 1024 e caiu de 2014 para 877, em 2018 são 925. E a evolução também houve um decréscimo, né, onde tinha 217 mil, em 2010, 2014, 204 mil e 2018, 198 mil. E a evolução dos empregos, então a geração de empregos das cooperativas era 3,8 mil, caiu bastante em 2014 para 1,5 mil e subiu em 2018 para 5,1, 5.100 empregos. Ok, pessoal? No Rio Grande do Sul, então, houve um acréscimo de 24 para 25 cooperativas. Cooperados, houve um decréscimo bastante significativo de 14%, e de empregados no Rio Grande do Sul, um decréscimo de 18%, sendo aqui um exemplo não tão positivo ou tão como preferem, um exemplo negativo da evolução. Não foi uma evolução, então, já que houve um decréscimo nesse ramo das cooperativas no Rio Grande do Sul. Em contrapartida, teve outros estados que teve acréscimos significativos, né? Alguma coisa deve ter acontecido lá no Ceará, por exemplo, onde teve um acréscimo de 5.973% na questão de empregados, geração de emprego. É um negócio legal de pesquisar a fundo o que ocorreu, né, no Ceará. E no Rio Grande do Norte, que certo, só tinha uma empresa com empregado e houve um acréscimo de 1000%, porque passou para 11 empregados, né? Essas coisas que os números tentam explicar para a gente, que vai chamando a atenção. Ok, pessoal? Então, dando sequência aí, falando um pouco mais sobre esses números. Proporção de tributos e despesas com o pessoal, né? Soma de despesas na geração de empregos é de 67, e na prestação de serviços, que muito provavelmente é só serviços, né? Não existe venda de nenhum produto, acredito eu, no ramo do trabalho, né? Então seria só serviços, gastos em tributos com a União, estados e municípios, 33%. Por se tratar, então, de uma atividade que elimina intermediários e ter como principal objetivo inserir o cooperado no mercado de trabalho, quase 90% das cooperativas de trabalho se equiparam a micro e pequenas empresas quando analisadas suas faixas de faturamento. Por isso que aqui existe um slide diferente dos outros ramos, né, que explica o porte por faixa de faturamento nas cooperativas de trabalho. Entre 10 milhões e 100 milhões é apenas 1%, 1,5 e 10 milhões 2%, 360 mil e 1,5 milhões 14%, e a grande maioria é até 360 mil reais o faturamento anual, o que equipara muito a empresas MEI, né, ou empresas de pequeno porte, aí, dando uma evidência da importância desse ramo na questão de geração de empregos, não essa geração aqui, ó, de empregos, não essa geração aqui de empregos, mas sim essa geração de empregos. Porque uma cooperativa de trabalho, os cooperados, eles vitalmente, eles vão oferecer um trabalho, um serviço, diferentemente de uma cooperativa de crédito que o cooperado, por exemplo, só possivelmente ele só usufrua
de um serviço do que a cooperativa lhe oferece. E na cooperativa de trabalho, não. 100% dos cooperados oferecem alguma coisa no mercado de trabalho para alguém. Então, essa é a principal importância desse ramo cooperativista, correto? E isso aí equipara esse ramo a uma empresa de médio e pequeno porte, de um trabalhador que deixou de ser autônomo, entrou para a legalidade e está oferecendo os seus serviços, os seus produtos de uma maneira honesta, tentando crescer na vida. Essa comparação que a OSB faz desse ramo para com as empresas comuns, digamos assim. Ok, pessoal? Falando mais sobre os indicadores de desempenho, então tem um ativo total de 345 milhões, o imobilizado de 37 milhões e o patrimônio líquido 163 milhões, muito menos quando comparado aos outros ramos, né? E o capital social, então, é de 35,9 milhões e as sobras do exercício em torno de 61,5 milhões. E os seus ingressos foram em torno de 1,1 bilhões de reais, que é como se fosse o PIB desse ramo, grosseiramente falando, que foi o que movimentou esse setor durante um ano no Brasil. Os desafios e as oportunidades, então, das cooperativas de trabalho, que vai se inserir na dinâmica do setor de serviços, prestação de serviços, né? Que vem sentindo fortemente os reflexos da crise enfrentada no país nos últimos anos. A recuperação, nosso crescimento do PIB, ele é lento e impacta nas oportunidades para os cooperados, que enfrentam também desafios junto à administração pública, que ainda tem aí uma reclamação deles, né, uma dificuldade para compreender as especificidades desse tipo de cooperativa, fiscalizando e normatizando suas atividades de maneira não condizente com o que eles acham que tem que ser. Ora, então, restringindo a sua participação na prestação de serviços a empresas públicas e privadas, ora autuando as cooperativas sem aplicar a legislação vigente. Então, aí uma pegada bem forte da OSB ao sistema de fiscalização nesse ramo de trabalho aí, que com certeza aí, e aí é uma opinião exclusivamente desse professor que vos fala, com certeza tem dedo da questão de legislação judiciária trabalhista, né? Alguma pressão nesse sentido, que eu não estou dizendo que é ilegal. Por hora pode ser totalmente legal essa pressão, né? Mas com certeza tem a ver aí algumas, talvez, não concordâncias entre esses diferentes sistemas de oferecer serviço, o trabalhador com carteira assinada e o cooperado que presta serviço terceirizado no mercado de trabalho em geral. Então, por outro lado, aqui fala que as alterações na legislação trabalhista e de terceirização, além da legislação própria do cooperativismo de trabalho, geram oportunidades como paralegal para a expansão e a atuação dessas cooperativas. Né, que foi mais ou menos o que eu falei nos slides anteriores, né? É a modernização na relação do trabalho, marcada pela necessidade da redução de custos das empresas, para garantir mais competitividade no mercado de trabalho. Possibilita a prestação de serviços por cooperativas nos mais diversos segmentos do mercado de trabalho em geral. Pessoal, seria mais ou menos isso que eu tinha para trazer para vocês ao final dessa aula.
vou estar sempre repetindo, né? Tá virando clichê um pouco, mas são dados interessantes, dados atuais aí que a OSB traz, que leva um pouco a magnitude de tudo o que o cooperativismo vem permeando, vem trazendo ao longo dos anos aí no Brasil, e com números, né? Acho que em determinada parte da aula eu falei ali IBGE, mas eu queria falar censo, tinha me fugido a palavra, mas é isso aí. Simulando um pouco o que o censo faz, a OSB fez tipo um censo, então, dos números do cooperativismo no Brasil. Existem os outros ramos. Eu vou estar disponibilizando o material completo dos outros ramos para vocês, apesar que nas avaliações, obviamente, esses ramos não irão cair. Irá cair somente a parte que eu comentei em áudio com vocês. Mas vou disponibilizar para vocês aí o material completo e o material somente da parte que eu fiz comentários. Ok, pessoal? Então, semana que vem nós vamos nos encontrar para a avaliação. Vou estar presente para sanar algum tipo de dúvida que não seja a resposta em si, né? Obviamente. E durante a semana aí, quando vocês quiserem, talvez não na hora, mas eu vou estar sempre presente aí para sanar qualquer tipo de dúvida aí, porque como eu bem falei nos grupos do WhatsApp, nossa avaliação 360 já é semana que vem e o pessoal precisa dar uma focadinha aí, uma focada nas aulas desde o início até agora para poder estar tendo um desempenho bom aí nessa avaliação aí que tem grande parte da nota final, né, do semestre. Aqui uma repetição do que eu falei naquela aula dos ramos agropecuários. Aqui um resumo bem didático do que era antes e do que se transformou, para onde que foi esses diferentes ramos, então, né? Em termos de nome, como é que virou, né? Isso aí é um diagrama bem legal de vocês terem em seus acervos, seus documentos, porque de uma forma bem resumida explica a parte dos ramos do cooperativismo. Muito obrigado pela atenção, pessoal, e estou inteiramente à disposição de vocês. Grande abraço.